Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós estamos na nossa leitura bíblica, lendo o livro do profeta Ezequiel, e hoje vamos ler o capítulo 28, 29 e o capítulo 30. Capítulo 28 é uma profecia contra o rei de Tiro. O propósito do capítulo 28 é pronunciar o julgamento de Deus contra o rei de Tiro por seu orgulho e por sua blasfêmia, e descrever a queda da cidade, além de profetizar também contra Sidom e prometer a restauração de Israel. Então vamos lá. O capítulo 28 começa com uma profecia contra o rei de Tiro, que se exaltou dizendo ser um Deus, né? Então vamos lá, olha o verso 1. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Então o juízo é muito claro por causa da arrogância do rei de Tiro, né? Deus condena a sua arrogância e Deus declara que ele será derrubado por estrangeiros, perdendo sua sabedoria e beleza. Então do verso 1 ao verso 10. E a seguir vai ter uma lamentação pelo rei de Tiro, que é descrito em termos simbólicos como ser perfeito e glorioso no Éden, mas que foi corrompido por causa de seu orgulho e pecado, levando à sua expulsão e destruição. Então nós vemos aqui, né, que ele está falando do rei de Tiro, mas ao mesmo tempo ele está falando de Lúcifer. Lúcifer, o querubim ungido, que se tornou o diabo, o Satanás, né? Então após a profecia contra Tiro, Deus pronuncia um julgamento contra Sidom por sua hostilidade contra Israel e sua impureza. Verso 20 ao 23. E aí o capítulo vai terminar com uma promessa de restauração para a nação de Israel, onde Deus recolherá seu povo das nações, os purificará e trará paz, fazendo que nunca mais sofra a opressão dos seus vizinhos. Verso 17 do capítulo 28 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então ele está falando do rei de Tiro, mas aqui também é uma expressão que a gente interpreta falando de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 15, nos retrata a queda de Lúcifer por causa do orgulho. Então reflete a queda do príncipe de Tiro, descrito aqui em termos similares em Ezequiel 28, né? Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a gente vê a soberba do rei de Tiro que o leva à queda. A mesma soberba que faz com que Lúcifer e Satanás caia. Então vamos para o capítulo 29. Qual é o propósito? Pronunciar o julgamento de Deus contra o Egito e Faraó, por seu orgulho e sua confiança em si mesmo. E promete que o Egito será desolado e entregue nas mãos de Nabucodonosor. Então, capítulo 29, nós temos uma profecia contra Faraó, rei do Egito, que é descrito como um grande monstro. Então, provavelmente aqui um crocodilo. Então, o verso 9 aqui, vamos ler aqui o verso 3. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, Faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Então nós vemos aqui esse juízo sobre o Egito. Deus condena o orgulho de Faraó. Você vai ver isso do verso 4 ao 5, né? E promete que ele vai ser capturado e tirado das águas. Verso 6 ao verso 12, o Egito vai ser devastado e se tornará um lugar desolado por 40 anos, com seus habitantes espalhados entre as nações. No verso 13 ao verso 16, Deus também anuncia que depois dos 40 anos, ele permitirá que o Egito seja restaurado.
mas ele nunca mais será uma nação poderosa. Em vez disso, será o mais baixo dos reinos. E aí o capítulo termina com uma profecia de que o rei Nabucodonosor receberá o Egito como recompensa pelo seu serviço ao destruir Tiro, uma vez que seus esforços contra Tiro não resultaram em ganho significativo. Olha o verso 9. A terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, meu é o rio, eu o fiz. Vamos lá no capítulo 30, propósito do capítulo 30, o propósito é continuar anúncio de julgamento contra o Egito e seus aliados, descrevendo a destruição que virá sobre eles e reforçar a soberania de Deus sobre todas as nações. Ezequiel capítulo 30, nós vemos aqui uma profecia sobre o dia do Senhor. Vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor. Clame e digo, ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dias de nuvens, uma época de condenação para as nações. Então nós vemos aqui a expressão dia do Senhor, né? Então, o capítulo 30 aqui é uma profecia de juízo contra o Egito, será um dia de escuridão, de isolação, um dia de destruição. Deus anuncia que o Egito cairá e o orgulho de sua força será quebrado. Você vê isso no verso 1 ao verso 4. Do verso 5 ao 9, fala que as cidades do Egito, desde Migdol até Sevena, serão devastadas, e seus aliados, incluindo a Etiópia, a Líbia e a Lídia, sofrerão o mesmo destino. E aí o capítulo vai enfatizar que a espada de Deus trará destruição sobre o Egito e que os egípcios saberão que ele é o Senhor. Essa profecia ela vai continuar com uma descrição vívida da quebra dos braços de Faraó, simbolizando que ele está perdendo o seu poder, né? E a completa derrota do Egito nas mãos de Nabucodonosor. E aí olha o verso 24 e o verso 25, verso 24 e 25, vamos ler aqui. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços de Faraó e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó penderão sem firmeza, quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. E aí, verso 19, deixa eu ler o verso 19, assim executarei juízos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Né? O dia do Senhor, essa expressão, nós vamos ver ela nos próximos livros dos profetas. Joel capítulo 2, verso 1 e 2 diz o dia do Senhor. E aí em Joel também é descrito como dia de escuridão, de calamidade, muito semelhante ao julgamento que veio sobre o Egito. Então, Ezequiel 30 nos ensina sobre o poder do julgamento de Deus e a inutilidade da resistência humana contra ele. Ou seja, se Deus levantou, quem impedirá? Quem impedirá o braço forte do Senhor? Terminamos mais 3 capítulos. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu e você estaremos aqui de novo, lendo mais 3 capítulos do livro de Ezequiel. Deus abençoe a sua vida.